Bom dia, povo de Deus, bom dia, amados, que todos estejam bem nessa linda manhã e que possamos agradecer de todo o nosso coração esse dia maravilhoso que Deus nos presenteou. Amados, vamos falar um pouquinho sobre a passagem bíblica que fala da figueira. Estava lendo a Bíblia e me deparei com aquela passagem onde Jesus amaldiçoou a figueira sem frutos e ela quase que secou de imediato. Mas eu não entendi bem o que Jesus quis ensinar ali, já que o texto diz que não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, porque Jesus amaldiçoou a figueira. Tudo que Jesus fez e que ficou registrado sempre tem um porquê profundo que nos faz refletir, não é mesmo? No caso da figueira amaldiçoada por Jesus, não é diferente. Temos lições profundas ali que desejo extrair para aprendermos mais da palavra do Senhor. Oh, glória a Deus! A história onde Jesus amaldiçoou a figueira é narrada em dois evangelhos, sendo de Mateus 21, 18 e 22 e Marcos 11, 12 e 14. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Esse texto nos traz uma ótima oportunidade de expor a necessidade que temos de estudar a Bíblia e não somente fazer leituras superficiais. Aqui, nesse caso, amado, temos a necessidade de compreender um pouco sobre as figueiras. Geralmente, as figueiras dão fruto antes das folhas, ou também os frutos aparecem quase que ao mesmo tempo que a folhagem. Apesar dessa narrativa ter acontecido no mês de março, época da Páscoa judaica, e época das figueiras darem frutos, era somente em junho. Figueiras que tinham folhas nessa época indicava frutos fora de época, o que era uma bênção. Isso significa que as folhas aparentes na figueira indicavam que ali haviam frutos. Mas o texto mostra que Jesus ficara frustrado em achar somente folhas nela e que ele aproveita essa situação interessante para trazer lições preciosas. Sabemos que a árvore não tem responsabilidade moral, pois não tem a capacidade de pensar e decidir. Logo, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela secou. Não significa que a árvore pecou ou que estava em má por não dar frutos. Antes, não temos outra interpretação possível senão um ensinamento de Jesus chamado de alegoria, ou seja, ele usando essa ocasião interessante como um símbolo de ensino maior que queria passar para as pessoas. Mas qual é o ensino, amados? O ensino é que você não precisa olhar uma pessoa, né, uma árvore, e ver que ela está cheia de folhas lindas, né, maravilhosas, viçosas. E os frutos, aonde estão? Né? Uma vida de aparência, sem frutos verdadeiros e proveitosos, destruirá a vida daquele que escolhe esse tipo de vida. Então, não sejamos hipócritas. Temos que frutificar. Essa é a lição de Jesus nos dias atuais, pois o coração humano continua produzindo aparências para esconder uma vida infrutífera e distante da vontade de Deus. Sempre que Deus olhar para nós, Ele deseja encontrar bons frutos. E você tem esses bons frutos, amados? Eu creio que sim. Então, vamos cuidar mais dos nossos frutos.
Vamos cuidar mais do nosso interior e deixar a aparência de lado, né, amados? Não colocar somente a Bíblia de enfeite. Vamos ler um pouquinho e ter essa intimidade com o nosso Pai,